vivemos fora da presença de Deus. Eu sei que nós temos várias necessidades, muitas necessidades, mas uma coisa só nos basta, é a presença de Deus. Tudo o que nós precisamos é a presença de Deus. Sem Deus, sem a presença de Deus, nós não funcionamos. A gente fica perdido, desorientado, tudo que a gente faz é estranho, não funciona, não sai como deveria. Porque nós não funcionamos sem Deus. E essa relação de Deus com a gente, essa coisa de perguntar para Jesus, os discípulos perguntam como é que a gente acessa, como é que a gente se aproxima dele, a gente chama ele de maravilhosíssimo, poderosíssimo, inalcançável, Pai das luzes, fonte sobrenatural, inacessível, como é que a gente chega? E aí Jesus diz assim, olha, chama ele de Pai. Chama ele de Pai. Porque essa é a característica, a principal característica e que melhor define quem Deus é. Ele é Pai. E Deus nunca fez nada, Deus nunca demonstrou o seu poder com a intenção de ser reconhecido como Deus. Ele usou o seu poder de Deus para atrair os seus filhos para que então o vissem como Pai, o reconhecessem como Pai. Toda relação é relação de paternidade. Quem tem filhos sabe que essa relação de pai e filhos é muito interessante. Ali você vê essa movimentação de Deus. E imagine essa cena. O pai sai de viagem, já tem alguns dias que ele está fora trabalhando, então ele liga para casa para saber como a família está. E ele tem uma filhinha pequena. E aí depois que ele fala com a esposa, ele fala com a filha. Tudo bem, papai. Estou com muita saudade. Eu não sei se você já viu, os meninos são bem diferentes das meninas quando pequeno. Se você tem um casal em casa, quando você liga, quando o menino atende, o menino diz assim, oi, você fala, oi filho, tudo bem? Aí o menino normalmente diz assim, o senhor já comprou meu presente? Quando a menina atende, ela diz assim, estou com saudade de você, papai. É diferente. E essa menina diz para o pai assim, eu estou com saudade de você, papai. O senhor não vai demorar. Não demore, porque eu já preparei o nosso jantar. E aí o pai diz assim, como que é? Sim, eu acabei de preparar um jantar para mim e para você. Estou só esperando você voltar. Para a gente sentar, preparei a mesa, preparei tudo, só estou esperando você voltar. Aí o pai pergunta assim, mas você preparou um lugar para mim no jantar, na sua mesa? E aí ela disse, não. Eu preparei 5 lugares para o senhor sentar, porque eu não sabia onde o senhor gostaria de sentar. Então eu deixei 5 lugares preparados para o senhor sentar. Quando você vem para um culto como esse, você dá acesso total a ele na sua vida? Quantos lugares da sua vida Deus pode acessar numa reunião como essa? Porque às vezes nós pegamos Deus e colocamos ele dentro da limitação das nossas preferências e prioridades. E aí às vezes a gente vem para um culto dizendo, o senhor vai entrar aqui, porque se o senhor não entrar aqui, para mim o culto não valeu. E quando a gente vem a uma reunião como essa, a gente vem nessa intenção de dizer, pai, eu preparei vários lugares da minha vida para o senhor entrar. Entra em todos eles. E se for possível, entra nos mais silenciosos, nos mais secretos. Entra nos mais complexos lugares da minha vida. Senta lá. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero perceber sua presença. Eu preciso ter o Senhor em
todos os lugares da minha vida. Tem uma expressão interessante quando você lê o Salmo 126, dos versículos 1 ao 3, já tem a celebração de tudo que Deus fez. Eles estão celebrando, né? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, lá nos tirou da Babilônia, nos devolveu a Sião, nos trouxe de volta, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, então se dizia entre nós, grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres. Aí no versículo 4 ele faz um clamor, então restaura a gente de novo como as correntes do Neguebe. Ué, mas eles já estavam sendo devolvidos para um lugar da onde eles haviam sido tirados. Mas o Neguebe, essa região seca, quando a boa parte do ano, a característica dela é estar seca, sem vida, sem produtividade, mas existem momentos em que há um degelo no alto do monte, então uma água, né, uma onda viva de água, de fruto, de colheita, vem e varre aquele lugar e ele volta a ser produtivo de novo. Então, eles estão dizendo assim, Senhor, o Senhor está nos devolvendo para o nosso lugar de paz, mas, por favor, pega cada espaço nosso que ainda está desértico e traz a vida de volta. Você vem para o culto e diz, Senhor, acha um Neguebe na minha vida que ainda está seco. Eu já vi sua glória, eu já vi sua presença, eu já recebi seu amor, mas acha em mim algum caminho que está seco e precisando de vida. Porque nós não funcionamos sem Deus, nós não funcionamos sem a presença de Deus. E eu acho interessante aqui, porque no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, após essa poderosa, né, libertação, essa impressionante libertação de Deus, tirando os hebreus do Egito, tirando com mão forte, livrando eles, né, trazendo eles de volta, ou colocando eles em um caminho de promessa. A Bíblia diz que logo depois que eles vivem essa experiência de escape, de livramento, eles cometem um pecado porque eles se separam de Deus através de um culto prestado a um bezerro de ouro. Eles se corrompem na fé, se corrompem na adoração, eles pecam diante do Senhor. Eles se afastam de Deus porque Moisés estava no monte com o Senhor, recebendo de Deus, da presença de Deus, mas eles não têm paciência de esperar. E eles se corrompem no culto, na adoração, eles começam a criar um ambiente falso, um ambiente onde Deus não estava. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele fica profundamente triste e irado sobre isso. E ele então libera uma palavra dura sobre Moisés e ele diz, olha, esse problema é seu porque esse povo é seu e esse povo se corrompe e esse povo se afasta de mim. E é interessante que Moisés tem um nível de intimidade relacional com Deus. Algumas pessoas, né? Não, porque eu vou dizer para Deus como é que tem que ser as coisas. Amigo, você não diz nada para Deus enquanto você não constrói com Ele um ambiente de intimidade. Você sabe por que algumas pessoas têm dificuldade de ouvir de Deus coisas tão específicas? Porque esse ambiente de intimidade não está construído. Você precisa construir um ambiente de intimidade. E se você constrói esse ambiente, amigo, você não tem ideia do que você está autorizado a dizer para Deus. Você não tem ideia. Algumas pessoas gostam de olhar para Deus, porque se o Senhor não fizer, se não for essa semana aqui eu não volto mais, o meu culto ele não tem mais. Meu irmão, tanto faz como tanto fez. Se você não tem ambiente de intimidade, Deus, agora constrói um ambiente de intimidade. Você pode pedir o que você quiser, mas faz o seguinte, 7 dias na presença do Senhor. Eu te amo, 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 eu te quero, eu te preciso. Tua presença é tudo. 7 dias no ambiente de intimidade. No 8º dia você levanta o dedinho e diz, abre essa porta. Mas as pessoas fazem o inverso, né? Eles querem exigir de Deus a porta sem ter acesso no ambiente de intimidade. Irmão, sem te conhecer, eu mal consigo conversar com você. Imagine um Deus que é santo. Se eu não te conheço direito, se eu não conheço sua casa, se eu não tenho acesso à sua intimidade, eu mal consigo te dizer bom dia. Imagina um Deus que é santo.
O ambiente de intimidade de Deus com Moisés era tão extraordinário. Moisés estava vindo do monte, fluindo em Deus. Deus olha para Moisés e diz assim: olha, esse povo, que é o teu povo, se corrompe. Moisés olha para Deus e diz: meu, esse povo é teu. A história é sua. Não. Quem é que disse? Vou descer. Porque eu vi a aflição do meu povo e pá, apareceu aqui. Quem veio? Tu veio. Agora, povo meu, o povo é seu. Tem um texto na Bíblia, olha que interessante. Olha o que o ambiente de autoridade diz. Te permite dizer. Êxodo capítulo 32, versículo 12. Versículo 11 diz assim, Êxodo 32 e 11. Só para você entender, você tem que atingir esse nível, senão você não consegue. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para isto os tirastes, para matá-lo nos montes e para destruí-los na face da terra. Olha a última expressão do versículo 12. Torna-te do furor da tua ira e arrepende desse teu mal contra o teu povo. Moisés chegou e falou assim: ó, eu vou acabar com essa gente. Deus chegou e disse: eu vou acabar com essa gente, esse é o teu povo. Isso. Moisés olhou para Deus e disse: engole essa palavra. Torna-te para ti o que falaste agora. Porque falarão entre os egípcios, ele o fizeste isso para matá-los nas montanhas e nos desertos. Engole o que o Senhor falou. Só fala isso quem tem autoridade na intimidade. Quem tem intimidade na autoridade. Na cabeça de Deus só ficava assim, ó, o culpado disso é Jacó. Depois que deixei Jacó brigar comigo, agora ele acha que qualquer um com intimidade pode brigar comigo. Não, culpa disso é Jacó, não te deixarei enquanto não me abençoares. Aí, tá vendo? Moisés também está abusado. Porque isso é um ambiente de intimidade. E aí começa uma intercessão, porque eu não sei como as pessoas conseguem seguir em frente dessa forma. O versículo 1 do capítulo 33 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Sobe a uma terra que mana leite e mel. Porém, eu não subirei no meio de ti. Gente, Deus garantiu a promessa, Deus garantiu a proteção, Deus garantiu o caminho de prosperidade, Deus garantiu o livramento, mas retirou a presença. E sabe o que mais me preocupa? Que para algumas pessoas, tá bom. O quê? Tenho promessa, tenho caminho, tenho garantia de proteção, está mantido o propósito e não preciso compromisso espiritual assumido. Não preciso prestar culto, não preciso adorar, não preciso estar nele, não preciso estar com ele, não preciso caminhar com ele, porque para algumas pessoas isso está bom, está de bom tamanho. Eu quero a promessa, eu quero a jornada segura, eu quero o livramento dos inimigos, quero o anjo presente na minha vida, quero garantia de chegar a Canaã e não preciso ficar prestando culto para ele. Moisés diz: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pega o caminho, pega os anjos, pega Canaã, pega a promessa, pega tudo de volta. Daqui a gente não sai se o Senhor não for com a gente. Daqui nós não sairemos se o Senhor não for com a gente. Deus estava disposto a cumprir tudo o que prometeu. E sabe como é que Deus prova o coração de um adorador?
Sabe como é que Deus prova o coração de alguém que carrega de Deus algo tão precioso para a sua geração? Como é que Deus prova? Ele permite a promessa, mas se retira na presença para ver até onde você é capaz de ir sem Ele. E algumas pessoas não entendem isso. No início do ano nós fizemos algo de uma direção que Deus nos deu, quase que radical, mas foi isso que Deus mandou fazer. Nós pegamos todo o ministério de louvor, e o nosso ministério de louvor são quase 40 pessoas. Colocamos todos nos bancos da igreja. Fizemos um set intimista. Tocávamos com um violão, um piano e um cajón. E só. E nós fizemos um desafio. Queremos ver até onde você vai sem um instrumento e um microfone nas mãos. Até onde você vai? Sem a visibilidade, sem a performance, sem os holofotes e sem esse lugar. Até onde você é capaz de adorá-lo? Até onde você vai permanecer na promessa nele, mesmo que a presença por alguns instantes está retirada? Deus está dizendo: quero ver até onde vocês vão sem mim. E Moisés foi rápido, porque algumas pessoas ainda precisam de um tempo para pensar. Eu preciso de um ano para pensar se realmente Deus me quer nele. Como se fosse. Moisés não pensou um minuto de jeito nenhum. O Senhor pega de volta tudo e fica o Senhor com a gente. E a gente fica aqui, se for necessário, no mesmo lugar, mas ficamos com o Senhor, mas sem o Senhor não. Alguém está entendendo essa palavra? Diga alguma coisa. Não, mas eu estou enviando um anjo, vou colocar um anjo de livramento. E Deus está dizendo: peraí, eu estou liberando sobre você bênçãos, eu estou liberando sobre você proteção, estou te dando capacidade de conquistar. E ele diz: Senhor, eu não quero presentes, eu quero o Senhor. E algumas pessoas se encantam com os presentes. Eu não sei, mas em nenhum outro tempo talvez a igreja foi tão fortemente chamada a abrir mão das mãos de Deus e a escolher definitivamente o seu rosto e a sua face. Porque a face de Deus representa o seu favor, a face de Deus representa a sua misericórdia, a face de Deus representa a sua compaixão. Nós precisamos nos reconectar com esse ambiente. Senhor, abro mão das tuas mãos, escolho a tua face, porque se eu tiver a tua face, essa história quando acontece, essa mesma história que eu conto, e é interessante, imagine você que tem relação com seus filhos. Esse pai chega em casa tão apaixonado porque a filha está preparando um lugar e tem vários lugares para que ele possa se assentar, mas quando a filhinha o vê, ela está tão apaixonada por ele, com tantas saudades, que ela pula no colo dele, ela abraça ele, ela beija ele, ela cheira ele, e ele está chegando de vários dias de trabalho e cansado, e ela não solta ele, e entre um abraço e um beijo, ela diz: eu te amo. E aí ele começa a desconfiar e diz: tá bom, filha, o que você quer? Pede logo. Não quero nada. Eu quero dizer que eu te amo e eu estou com muita saudade. Não, mas você precisa pedir alguma coisa, porque você está muito grudada em mim. Não, eu quero dizer que eu te amo e que eu estou com muita saudade. Tá, tudo bem, você me convenceu. Vai, o que você precisa? Eu estou falando. Eu não quero nada, eu quero você. Só você. Quando foi a última vez que você só veio porque você só queria Ele? A presença dele, o rosto dele, a face dele. Quando foi a última vez que você veio e devolveu tudo diante do altar, dizendo: está aqui os seus anjos, está aqui o seu caminho, está aqui a sua promessa, está aqui o que o Senhor quiser, mas me dê sua presença e não me permita continuar sozinho nessa jornada, porque eu preciso da sua presença. E não importa quantos anjos o Senhor envie, não importa quantas batalhas estejam garantidas, sem a sua presença isso não faz sentido. E aí o versículo 3, não, mas a terra é uma terra que mana leite e mel, porque eu não vou subir com vocês, porque vocês são um povo de dura serviço.
eu não vou subir com vocês para que eu não consuma vocês pelo caminho. E essa é a parte mais dura. Deus está dizendo, você quer viver? Pode viver, mas vivam sem mim. Gente, quantas pessoas, e até mesmo igrejas, estão operando em nome de Deus sem Ele estar lá? Quantas pessoas estão vivendo suas vidas em nome de Deus, sem Deus, sem a presença dEle, sem Ele estar lá? Tudo que nós mais precisamos é dessa presença, a presença de Deus. E o Senhor vai sendo insistente, não, eu não vou. O versículo de número 4 vai dizer, e ouvindo o povo esta má notícia, começou a prantear, começou a chorar, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Quer dizer, a gente não chora mais porque a presença não está. Isso parece que não nos afeta mais, não importa mais. A partir do momento que a notícia foi, vocês têm tudo garantido, mas a minha presença não vai, eles entram em desespero, eles se desvestem, eles tiram as roupas no sentido do ornamento de quem estava declarando, já somos mais do que vencedores nessa questão, mas eles abrem mão disso. Então as pessoas começam a lamentar. E elas começam a chorar. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que lutam muito por pecado. Senhor, me livra desse pecado. Me livra da pornografia. Me livra da prostituição. Me livra da mentira. Tem gente que fala, Senhor, me livra do adultério. Me livra do roubo. Me livra do engano. Me livra dos vícios. Me livra das bebedeiras. Me livra. Tem gente que passa cultos inteiros dizendo, Senhor, me livra do pecado. Me livra do erro. Me livra do erro. Mas não consegue passar um culto inteiro dizendo, Senhor, me dá a tua presença. Me dá a tua presença. Me dá a tua presença. Me dá a tua presença, me dá a tua presença. Sendo que o grande segredo não é pedir que Ele te livre de alguma coisa ruim, é pedir que a presença dEle venha ao ponto de que quando ela vier, você será incapaz de fazer alguma coisa ruim. Incapaz de ter uma prática ruim, incapaz de ceder ao pecado de novo, incapaz de ceder à mentira de novo. E eles estão sentindo essa dor. O povo de Deus, ele não se preocupa na terra que caminha. O povo de Deus, ele se preocupa com a presença de Deus com ele na terra onde ele caminha. Então a preocupação não é onde a gente vai colocar os nossos pés amanhã. A nossa preocupação é se amanhã pela manhã ele estará com a gente. Se amanhã pela manhã, quando a gente acordar e a gente dizer, Deus, ele vai dizer, eis-me aqui, põe o pé que eu estou com você. Segue teu caminho que eu vou abrindo portas e estarei com você. Não te deixarei, não te desampararei. Te tomo pela tua mão direita e digo, não temas. E aonde colocar a planta do seu pé, eu vou entregar para você. Porque temos a presença dEle. Oh, em nome de Jesus. Eu não sei, há algo que queima no meu espírito esta noite e eu quero liberar esta palavra sobre você. Levante a sua mão direita um instante lá em cima. Algumas pessoas nesta casa aqui, a partir desta reunião, voltarão a experimentar uma movimentação da presença de Deus como há muito tempo você não sentia. Não é que você estava longe dele, mas no meu espírito há uma profecia de Deus aqui agora. Algumas pessoas nesta casa, a partir desta noite, voltarão a perceber a presença de Deus de uma forma tão sobrenatural. Amanhã será a melhor sexta-feira do resto da sua vida. Assim diz o Senhor. O povo de Deus não se preocupa na terra que pisa. O povo de Deus se preocupa com Deus na vida enquanto está na terra onde ele pisa. É a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O versículo 7 diz, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por algum momento
E se por algum momento subir no meio de ti, eu vou consumir vocês. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Quando Moisés viu o tumulto entre o povo e percebeu que havia um desrespeito, um abandono, um total desinteresse e uma preocupação mais focado na terra do que na presença de Deus, ele pega a tenda da congregação e se retira. Porque quando você percebe que a presença de Deus se foi de determinados ambientes, você se retira e constrói o seu lugar de intimidade com Deus. Então ele se retira para dizer: Senhor, eu vou aqui invocar a sua presença de uma forma real, para que o Senhor venha. Quando uma criança chega para o pai, quando uma criança começa a fazer ambientes, construir ambientes, tem crianças que constroem uma casinha de boneca, a menina constrói uma casinha de boneca, outra faz uma casinha no fundo de casa, outro faz uma mesinha de chá. Às vezes os filhos dentro de casa vão criando os ambientes e pega o pai pela mão e leva o pai para esse lugar dizendo: senta aqui para tomar um café comigo, um chá comigo. Tudo não faz de conta, não é? Significa que ele está tirando daquele ambiente barulhento, tumultuado, e levando o pai para um lugar íntimo de intimidade. Moisés, quando viu aquilo, ele se lembrou que o lugar de intimidade é ele e o pai, é ele e Deus junto. Então ele se retira para aquela tenda da congregação. Escute, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Nos próximos dias, Deus está pedindo que você se retire dos tumultos, de tudo aquilo que está roubando o seu coração, a sua adoração, a sua intimidade com Deus, e comece a procurar no seu quarto secreto, no seu ambiente com Deus, no seu lugar de intimidade. Separe uma tenda essa semana, separe uma tenda na sua casa e entre dentro dessa tenda e diga: Senhor, a tua presença é tudo o que eu mais preciso. Eu sei que na hora do desespero a gente pede pelo problema. Por uma semana esqueça o problema e lembre-se dele. Senhor, a tua presença é tudo que eu mais preciso. A tua presença é tudo que eu mais preciso. E veja Deus entrando no problema e mudando o que precisa ser mudado. Aleluia. Aí veja só, olha o versículo 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor começava a falar com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo mais íntimo. E então tornava ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E falava o Senhor face a face com Moisés. Esse aqui é o nível da chamada de Deus para a nossa vida nesse tempo. Deus não quer mais que você peça coisas para Ele. Deus quer que você deseje sua presença mais que a sua própria vida. Escute aqui, esta é uma palavra para algumas pessoas. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe de cada necessidade apresentada nesse altar. Tudo que você carrega na sua ansiedade, na sua expectação, na sua expectativa, tudo que você carrega e te aflige, Ele sabe. E eu vim aqui esta noite uma mensagem simples, porque depois que a gente começa a pastorear, a gente fica bobo, a gente só fala como se falasse com criança, tudo é simples. Pare de pedir coisas e pare de se relacionar com Ele de forma imaginária. Deus deseja que a relação se torne real a partir de hoje.
Aquele pai recém-chegado em casa, apaixonado por tudo. Pelo telefone a filha já o encantou, em casa encheu de beijo e abraço. Fala o que você quer, vou te dar o que você quiser, eu não quero nada, eu já falei que eu quero o Senhor. Eu não quero presentes, eu quero só o Senhor. De repente a filha leva o pai lá para o fundo, num lugar íntimo, e ela mostra a casinha de boneca preparada com o café que ela prometeu para o pai. E a filha tira o pai do meio do tumulto, do complexo geral, e leva para um cantinho só dela. E o pai era um homem grande, forte, e ela diz, entra na minha casinha. E o pai entra, meio desajeitado na casinha, senta, e está lá o pai sentado, e tem vários lugares, algumas bonecas estão ali, e a filha se assenta com o pai. Fazia um calor naquele dia. A filha montou tudo do lado de fora, aquele sol causticante, e o pai ali. Aí ela deu para o pai uma xícara de chá, de mentirinha. Um chá de faz de conta. O pai bebeu fazendo de conta. Fez o barulhinho, ela perguntou, tá gostoso? Tá gostoso. Aí ela pegou um cookie imaginário e deu para o pai o cookie imaginário. O pai fez de conta que comia o cookie imaginário. E ela dava um chazinho para as bonecas, e ela também tomava. E dava o cookie para o pai, e dava o cookie para as bonecas, e ela também comia o cookie. Tá gostoso, pai? Tá uma delícia. O senhor tá gostando do que eu preparei? Tá maravilhoso. E o pai não entrou na casa, ele vestiu a casa. Não cabia dentro, mas estava muito quente aquele dia. Aí, de repente, a menininha começou a suar, sentir calor. Aí ela olhou para a casa grande. Pai, será que a gente podia ir para casa de verdade? Porque eu estou sentindo muito calor. E o pai, vamos para casa de verdade. Aí foram para casa de verdade. Entraram na casa de verdade. Sentaram na mesa de verdade. O pai fez uma limonada de verdade. O pai fez um cookie de verdade. E aí ela viu pessoas de verdade. Ah, que historinha boba. Boba por quê? Deus nos ama tanto que a gente vai construindo uns lugares de intimidade tão esquisitos, tão toscos, tão sem graça, tão imaginário. E aí a gente quer que Deus entra lá. E Ele entra. Ele vai. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se e se fez humano e se reduziu. Então, às vezes, a gente oferece para Deus um culto sem graça, um chá imaginário, uma adoração imaginária, uma relação imaginária. E a gente tem a coragem de perguntar, tá bom? E Ele ainda diz, tá. Não é o que eu esperava, mas eu quero tanto estar com você, que eu entro nessa vida esquisita que você tem, que eu entro nesse culto sem graça que você me oferece, até você dizer para mim, pai, cansei dessa relação imaginária, vamos para casa de verdade, para mesa de verdade, para comida de verdade, vamos para bebida de verdade, vamos para comunhão de verdade. E eu digo para você, então vamos para aquilo que é verdadeiro na nossa relação. Esta é a palavra de Deus para nós aqui esta noite. O Senhor está dizendo, meu Deus, algo muito importante e poderoso acontece aqui esta noite entre nós. Primeiro, você nunca mais vai se mover como antes. Deus vai se mover por você a cada manhã. Recebe essa palavra. Segundo, Deus está muito interessado a partir desta noite a entrar em lugares silenciosos que você tem aí na sua vida. Lugares parados, quietos, silenciosos, lugares escuros que ninguém acessa lá. Ele está dizendo, eu quero entrar nessas áreas e quero restaurar você, quero trazer vida de volta para você. E Deus está falando para algumas pessoas aqui, tudo bem, você pode criar uma relação imaginária comigo, imaginando que eu não estou percebendo, que isso não está totalmente como eu gostaria, mas eu vou lá, eu vou no seu culto, eu vou no seu jeito, eu vou no seu chá, no seu cookie, eu vou nas suas amizades imaginárias.
extraordinárias. Mas se você quiser vir para a verdade, eu vou te mostrar um tempo, um lugar, um ambiente. Quem recebe esta palavra? No nome de Jesus. O brocheque mandarabase. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor disse para ele: é assim, então face a face, o favor do Senhor, porque se eu tenho o teu favor, se eu tenho a tua face, bendito seja o nome do Senhor, eu só preciso do teu favor, da tua face. O versículo de número 14, a Bíblia diz: então disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Olha o ambiente de intimidade. Primeiro, Moisés disse assim: engole essa palavra, isso é coisa sua. Vão dizer por aí que o Senhor os tirou de lá para matá-los no deserto. Nível de intimidade, irmão, tem hora que os três batem alto. Mas no nível de intimidade, quando você vai para o ambiente da face do favor, o nível da intimidade também traz entrega. Olha as palavras se transformando. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é assim que sabem sobre nós? Acaso não é por andares conosco e nos separarmos e nos fazer separados de todas as outras nações da terra? Não é assim que nos conhecem. Somos conhecidos porque o Senhor anda com a gente, o Senhor caminha com a gente, o Senhor vai com a gente, e o Senhor nos separou do resto da terra. Não é assim que nos conhecem. Então disse o Senhor a Moisés: então eu farei isto também, como você tem dito, porque achei graça aos meus olhos e eu te conheço por nome. Senhor, a tua presença precisa ir com a gente, porque é assim que nos conhecem. Você conhece fulano da empresa tal? Deus é com ele. Você conhece a companhia tal? Deus é com ele. Você conhece? Deus é com ele. Porventura, não é assim que sabem sobre nós? Porque o Senhor caminha no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Escute isso. Nós não podemos permitir mais que tenhamos promessas sem comunhão com Ele. É inadmissível. Não flui milagres sem nível de intimidade. Nós queremos o rosto dele e não as mãos dele. Essa é a palavra de Deus para você esta noite. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça. A presença de Deus. Como nós sabemos que a presença de Deus está num lugar, onde a presença de Deus está, tem paz. Onde a presença de Deus está, tem céu. E aonde a presença de Deus está, tem a característica do céu. Qual é a característica do céu? Perfeição. Se Deus está, a paz está. Se Deus está, o céu está. Se Deus está, tudo aquilo que está deformado em nós recebe a perfeição do céu de Deus. Por que você não diz para Ele hoje: Deus, podemos voltar para a casa verdadeira, para a mesa verdadeira, para a comida verdadeira, para a relação verdadeira. Obrigado por se acomodar no meu cultinho de brinquedo. Obrigado por se acomodar na minha relação de brinquedo.
da minha relação de faz de conta, um glória que nunca foi glória, um louvor que nunca foi louvor, um culto que eu nunca te ofereci, uma relação que nunca foi real, e obrigado por mesmo assim vir me tocar e comer comigo. Mas por favor, esta noite, vamos para aquilo que é real. Vamos para a adoração real, vamos para o louvor real, vamos para a comida real, vamos para a intimidade real. Oh meu Deus, fica de pé comigo um instante, por favor. Se você é batizado com o Espírito Santo e acredita nas línguas estranhas, ore em línguas estranhas. Ore em línguas estranhas. Fale com o Senhor. Em qual momento desta noite você se identificou? Qual foi a porção da mesa desta noite que mais você acessou? Assim será a partir desta noite sobre a vida de muitos aqui nesta casa. O Senhor virá porque Deus decidiu fazer. O Senhor virá porque Deus escolheu andar com você a partir desses dias. Tem chaves de Deus que estão virando agora na vida de muitas pessoas aqui nesta noite. E o Senhor decidiu vir sobre a sua vida porque o Senhor viu a aflição do teu coração. O Senhor viu a aflição da tua alma nesses últimos dias. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu irei e a minha presença estará, e saberão que eu sou o Senhor Deus da tua vida. Receba esta palavra. Quem recebe esta palavra,